Sempre que você mudar para uma casa nova que seja antiga, essa casa vai carregar uma história. Pessoas que moraram ali, acontecimentos que se deram dentro dessa casa. E normalmente não significa nada, mas nesse caso, essa casa escondia um segredo terrível. Bem-vindos a mais um vídeo. Turminha que gosta de casos sobrenaturais com criminais, vem comigo que a história de hoje é pra vocês. Antes de mais nada e antes de começar essa história, não se esqueçam de se inscrever no canal, sempre. Ativem o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Toda terça e quinta eu tô aqui pra vocês pra contar um caso novo. Então se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. É só isso que eu faço todos os dias e tem muito conteúdo, então compartilhem bastante pra continuar me ajudando com os vídeos longos. Também preciso dar o recado pra vocês que se vocês quiserem saber as fontes e os créditos pra tudo que eu tô falando nesse vídeo, é só vocês checarem a descrição, mas basicamente são informações que eu encontrei na internet. Além disso, me sigam lá nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, me mandem temas, comentem bastante e bora pra história! A Jenny Coffin era uma mulher que já tinha 3 filhos, o mais velho chamado Josh, a do meio chamado Michaela e o mais novinho, o Noah, que era bem criança. Ela morava com eles em um apartamento bem pequeno e quase não tinha espaço para eles brincarem e eles não podiam nem fazer muito barulho porque a parede do vizinho era muito colada com a deles, então eles não tinham muita liberdade dentro desse apartamento. A Jenny conheceu um cara chamado Kyle e logo eles começaram a namorar. É óbvio que rolou uma preocupação dela de como os filhos iam lidar com uma nova pessoa na família, mas o relacionamento foi se desenvolvendo, ela começou a gostar bastante do Kyle e ele também parecia gostar bastante dela. E ele ficou bem ansioso para conhecer as crianças. Quando ele finalmente conheceu os 3, foi amor à primeira vista. O Josh, o mais velho, principalmente, dizia que ele se sentia muito bem perto do Kyle. Então eles sentiam que aquela pessoa estava realmente adicionando a família e eles queriam ficar mais próximos. Não demorou muito até o Kyle pedir a Jenny em casamento. E aí eles finalmente tomaram a decisão de se mudar daquele apartamento pequeno, porque não tinha como construir uma família ali dentro e muito menos recomeçar com o casamento dos dois. Eles começaram a procurar em algumas corretoras de imóveis e encontraram uma casa que parecia perfeita. Apesar da casa já ter 135 anos de idade, ela era grande, cada um dos filhos ia poder ter seu próprio quarto, tinha um espaço bem amplo do lado de fora, um quintal onde eles podiam brincar e o melhor de tudo, eles não iam precisar mais fazer silêncio. Eles poderiam brincar e gritar o quanto eles quisessem porque os vizinhos ficavam mais afastados, então não teria problema na vizinhança. Ou seja, o dia da mudança foi o melhor dia para eles. Eles chegaram muito animados com todas as caixas de mudança, todo mundo estava ajudando a colocar as coisas no lugar. O Kyle e a Jenny ficaram responsáveis a determinar qual dos quartos seria de cada uma das crianças, mas as crianças não tiveram problema com isso, eles gostaram muito dos quartos que foram escolhidos para eles, então eles logo correram para lá para arrumar as próprias coisas. Mais tarde naquela noite, já cansada da mudança e de toda a arrumação dentro daquela casa, a Jenny decidiu ir ali do lado de fora, na varanda, para fumar um cigarro. Quando ela estava lá fora, ela acendeu o cigarro e ela teve a impressão de ouvir um barulho. Esse barulho parecia ter vindo do porão. Sempre o porão. Ela até olhou para os lados para ver se tinha alguma coisa, de repente alguém tentando entrar, e aí poucos segundos depois ela ouviu o mesmo barulho, só que mais alto. Então ela imediatamente desceu as escadas e foi checar se tinha algo lá. Ela desceu no porão, aquele porão ainda tinha algumas coisas da família que morava lá antes deles, eles deixaram algumas caixas, alguns brinquedos, então tava um pouco bagunçado, e aí ela acendeu a luz, entrou ali, e quando ela tava parada, procurando para ver se tinha alguma coisa, ela sentiu uma respiração pesada atrás dela. Os pelos da nuca dela se arrepiaram, porque parecia que tinha alguém em pé logo atrás dela. Ela ficou muito assustada, mas na hora que ela se virou, não tinha nada. Apesar disso, como ela tinha certeza que aquilo tinha acontecido, ela começou a gritar pro marido dela. Ela chamou o Kyle, que desceu correndo pra ver o que tinha acontecido, porque ela parecia desesperada. Ele então pediu pra ela subir, que ele ia checar o porão, pra ela ficar lá em cima, e que ele avisava se tivesse acontecido alguma coisa. Depois de dar
dar uma volta no porão todo, ele até ouviu um barulho ou outro, mas ele achou que a Jenny tinha imaginado aquilo tudo. Ele não deu muita bola e falou pra ela ir descansar, porque provavelmente ela só tava muito cansada da mudança. E foi isso que a Jenny fez. Ela foi dormir, no dia seguinte ela acordou, foi até a cozinha e ela viu que o saco de pão de forma dela tava caído no meio da cozinha. Ela achou aquilo meio estranho, porque não parecia que o saco simplesmente tinha caído da mesa. Parecia que alguém tinha colocado ele lá. Então ela foi, pegou ele do chão, colocou de volta no balcão e foi abrir uma das portas do armário para pegar uma caneca. No que ela se virou para pegar a caneca, ela olhou de novo e o pão estava no exato mesmo lugar. Ela até perguntou pro Kyle se ele tinha feito aquilo, mas ele disse que não. A Jenny tinha um sentimento dentro dela de que alguma coisa estranha estava acontecendo. E eu sei que até agora parece ser uma história clichê de filme de terror, mas essa história tá prestes a tomar uma reviravolta muito grande. Naquela tarde, o filho mais velho, o Josh, ficou sozinho em casa e ele decidiu ir tomar um banho. Ele entrou no banheiro, fechou a porta, ligou o chuveiro e começou a tomar banho. Mas no que ele estava tomando banho, ele começou a ouvir um choro. Parecia que tinha uma criança chorando no corredor. De acordo com ele, parecia que o garoto tinha cerca de 4 ou 5 anos de idade, que seria mais ou menos a idade do irmão mais novo dele. E ele ficou tão assustado que ele foi até checar o corredor, porque ele tinha certeza que tinha alguém ali. Mas quando ele abriu a porta, não tinha ninguém. Ele começou a se perguntar o que tinha acontecido e foi descendo as escadas, começou a chamar pelo irmão dele pra de repente ver se ele já não tinha voltado pra casa. E ele ligou pra Jenny, perguntou onde o Noah tava, que era o irmão mais novo, e ela falou: ele tá aqui comigo. Por quê? Daí ele disse: não, eu tive a impressão de ouvir alguém chorando aqui em casa. E aí a Jenny já pensou em tudo que estava acontecendo com ela. O Josh tinha certeza que aquilo não tinha sido imaginação dele. E por um lado, a Jenny estava aliviada, porque isso significava que não era só ela que estava presenciando coisas estranhas nessa casa. Poucos dias depois, quem estava sozinha na casa agora era a Michaela, a filha do meio. Ela estava brincando dentro do quarto, a porta estava fechada, quando de repente ela ouviu alguém batendo bem de leve na porta dela. Então ela levantou, foi abrir, mas no que ela abriu, não tinha ninguém ali. Ela até saiu do lado de fora do corredor, olhou para um lado, olhou para o outro, mas viu que não tinha ninguém, então ela voltou para dentro, fechou a porta e imaginou que poderia ter sido coisa da cabeça dela. Mas no que ela fechou a porta, dessa vez ela ouviu batidas muito altas, como se alguém estivesse socando a porta dela. E aí é óbvio que ela ficou muito assustada. Ela tava com medo, mas ela decidiu abrir a porta e não tinha ninguém ali de novo. Só que quando ela voltou para dentro do quarto, algo inesperado apareceu. Na janela dela tinha a marca de uma mão, mas era uma mão bem pequenininha de criança. Parecia que essa mão estava manchada com uma tinta preta e tinha sido colocada ali na janela. Só que essa mão não estava ali antes. Quando a Jenny chegou em casa esse dia, ela encontrou a Michaela bem chateada. A Michaela contou pra mãe o que tinha acontecido e foi mostrar a marca dessa mão na janela. Então o que eles fizeram foi chamar o filho mais novo, Noah, pra ele colocar a mão em cima pra ver se aquela era a impressão digital dele. Mas quando ele colocou a mão que tava na janela era muito pequena pra ser a dele. Ou seja, teria que ter sido a mão de uma criança bem menor. No dia seguinte, a Jenny notou que tinha um carro parado na frente da casa dela e a mulher que tava lá dentro tava olhando pra casa. Ela tava dentro de uma caminhonete vermelha. A Jenny olhou essa mulher pela janela e ela começou a ficar bem preocupada com os filhos, porque tantas coisas estranhas estavam acontecendo. O que era tudo aquilo? Então ela decidiu se deitar no sofá da sala e aí ela fechou os olhos pra tentar descansar um pouco, mas ela acordou com a sensação de que tinha alguém passando a mão no rosto dela. Pareciam pequenos dedos passando a mão pelo rosto e pelo cabelo dela. Então ela acordou e começou a perguntar pelo filho. E aí ela se levantou procurando por ele, mas de repente uma porta bateu e ela viu uma criança no reflexo do espelho. A criança se abaixou atrás do sofá e ela saiu correndo até lá, mas quando ela chegou, a criança não estava mais lá. Isso porque ela estava correndo pro outro canto da casa e aí ela ia de cômodo em cômodo e a Jenny correndo atrás dela, se perguntando: que criança é essa que tá aqui? Quem perdeu o filho e veio parar na minha casa? E nessa hora, ela imaginou que essa criança era a mesma que tinha deixado aquela marca na janela. Ela simplesmente não conseguia encontrar o garoto. E aí caiu a ficha de que a casa poderia ser assombrada. Conforme os dias foram passando, ela foi notando aquela mesma caminhonete vermelha estacionada na frente da casa dela. Um dia ela comentou isso com o Josh, o filho mais velho, e o Josh decidiu ir até lá. Quando ele chegou lá, a mulher que estava dentro da caminhonete não abriu a porta e nem a janela. A Jenny ficou olhando tudo aquilo de longe até que ela decidiu ir atrás e ver o que estava acontecendo. Quando ela chegou perto, ela percebeu que a mulher dentro da caminhonete estava chorando desesperada. A mulher misteriosa disse que o nome dela era
Carrie, que ela costumava viver naquela casa quando ela era criança. Ela perguntou pra Jenny se ela poderia entrar na casa, e a Jenny acabou autorizando porque ela queria saber o que aquela mulher estava fazendo ali. Quando a tal de Carrie entrou na casa, ela disse que tudo estava exatamente do jeito como ela se lembrava e que o coração dela estava muito pesado. Ela não parava de chorar. Foi aí que ela disse pra Jenny que ela estava vivendo na casa onde o irmão dela tinha morrido 45 anos antes. Ela disse que o garoto se chamava Chris, era loiro e que ela não sabia como ele tinha morrido, então ela estava procurando respostas. Como ela tinha morado naquela casa há tanto tempo atrás, ela imaginou que se ela entrasse na casa de novo, talvez ela conseguisse se lembrar de alguma coisa. E foi aí que a Jenny ficou muito assustada. Isso porque ela começou a imaginar se será que era o irmão da Carrie que ela estava vendo todos esses dias andando pela casa dela? A Carrie sentou e contou a história dela. Ela disse que em 1967 os pais dela estavam tendo um relacionamento muito conturbado e eles tinham 4 filhos. Todos os filhos foram colocados em famílias adotivas, mas os filhos foram separados. Então ela e o irmão Chris acabaram indo para a mesma, sendo que o irmão e a irmã mais velhos dos dois foram para outra casa. A Carrie e o Chris eram bem próximos, eles dormiam na mesma cama, eles faziam tudo juntos, eles contavam tudo um pro outro e brincavam o dia inteiro. Um dia, a Carrie se lembrava do Chris não tá com ela, então ela saiu do quarto pra ir procurar por ele. A Carrie foi contando essa história andando pela casa e mostrando pra Jenny aonde ela tinha encontrado o irmão. Ela disse que encontrou ele deitado no chão, de barriga pra baixo, e ele não tava se mexendo. Além disso, a mão dele tava suja com uma tinta preta. A Chris, quando encontrou ele quando ela era criança, dizia pra ele se levantar, pra eles irem brincar, mas ele não reagia. Ela ficou perdida, ela não sabia o que tinha acontecido com ele. E aí, o pior aconteceu. Disseram pra Carrie que ela era responsável pela morte do irmão dela. Então, todos esses anos, ela tinha vivido com a culpa de ter matado o irmão, sendo que ela não se lembrava do que tinha acontecido. Ela só lembrava de ter encontrado ele daquele jeito. A Jenny se comoveu muito com a história da Carrie e ofereceu um chá. Ela queria muito contar as experiências que ela estava tendo na casa. Então, conforme as duas conversavam, ela disse que estava tendo experiências estranhas ali. Então, ela disse que tinha visto um garotinho correndo pela casa e também que o Josh, o filho mais velho dela, tinha ouvido um choro de um garoto. A Carrie começou a se questionar se a Jenny estava falando a verdade, mas era bizarro porque as duas não se conheciam e a história das duas batia muito. Então ela começou a pensar o que o fantasma do irmão dela estaria fazendo ali até hoje. Depois de algum tempo, depois da conversa, a Carrie foi pra casa e ela começou a se questionar ainda mais, porque as crianças não simplesmente morrem. Acontece alguma coisa, tem que ter tido alguma força, algum acidente, e ela não conseguia se lembrar de nada. Então ela foi procurar respostas. Depois dela ter ido pra essa casa de adoção, ela ainda tinha uma certa relação com a mãe, e quando ela tinha 16 anos, as duas entraram em uma discussão muito feia em que a mãe dela culpou ela pela morte do irmão mais uma vez. Então ela ficou devastada e ficou se perguntando se realmente ela tinha sido a assassina, ou se de repente tinha sido um acidente. Ela foi até a biblioteca municipal da cidade pra dar uma olhada nos arquivos e ver se ela tinha alguma coisa a ver com aquilo. Dizia no artigo da morte dele que ele tinha morrido por conta de uma brincadeira de criança, e aí que ela ficou ainda mais preocupada. Será que eles estavam brincando e por um acidente ela acabou fazendo algo que fez com que ele perdesse a vida? Só que quando ela começou a olhar os relatórios policiais e a autópsia, tinham algumas coisas que simplesmente não faziam sentido. O pai adotivo das crianças tinha dito pra polícia que encontrou o Chris no andar de cima, no quarto, e que ele já não estava respirando. Mas isso era a única coisa que a Carrie tinha certeza. Ela sabia que o Chris não tinha sido encontrado no andar de cima, mas sim no andar de baixo, perto da escada. Ela continuou as pesquisas e enquanto ela fazia essas pesquisas, na casa as atividades se intensificavam. Um dia, o Josh estava na cozinha fazendo um sanduíche antes de dormir, quando ele começou a sentir aquela mesma respiração pesada atrás dele. Quando ele se virou, ele não viu nada, mas ele conseguiu ver no reflexo da faca que ele estava segurando, que ele estava cortando o sanduíche, que tinha um homem atrás dele. Era um homem alto, magro e comprido, e ele ficou completamente paralisado, mas em um segundo esse homem desapareceu. O Josh ficou tão perturbado que ele saiu correndo de casa e ficou sentado na porta de entrada no quintal até os pais chegarem. Faria o mesmo. Quando o Kyle e a Jenny chegaram de carro, eles viram o Josh sentado lá na frente e começaram a se perguntar o que tinha acontecido. E aí, quando eles desceram do carro, o Josh contou que tinha alguém dentro da casa e que ele tava com medo. Então o Kyle entrou sozinho, antes da Jenny entrar também, pra checar a casa toda e ver se tinha algum intruso. O
Kyle ainda continuava bem cético com o que estava acontecendo lá dentro. Então ele voltou, ele disse que não tinha ninguém. Mas a Jenny, por outro lado, ficou ainda mais preocupada. Porque aquilo não era só um garotinho mais andando pela casa e sendo um tanto quanto inofensivo. Agora era um homem que estava tentando machucar os filhos dela. Então ela sabia que alguma coisa precisava ser feita. Ela convenceu o Kyle a chamar um time de investigadores paranormais pra ir até a casa. E ele não queria, ele tava bem cético, mas ele tava tipo, ai, se for pra você ficar mais tranquila, vamos chamar e ver o que dá, e é isso. O time era composto por um cara chamado Tim Mayo e ele chegou na casa com a equipe por volta das 9 horas da noite. Ele foi dar uma olhada na casa toda, perguntou pro Josh aonde ele tava quando ele ouviu os barulhos, e eles também aproveitaram pra mostrar pro time onde tinha acontecido cada coisa e o que tinha acontecido. Então eles montaram os equipamentos pela casa. A Jenny explicou que o local que deixava ela mais assustada era o porão. E de fato, naquele cômodo, a atmosfera era outra. Era pesada e sombria. Com as câmeras posicionadas, eles ficaram esperando. Nada aconteceu, mas em um certo momento da noite, um dos investigadores começou a ouvir passos que pareciam ter vindo do porão. Então ele começou a olhar a câmera e ele viu a silhueta de um homem subindo as escadas. Era uma massa escura que tinha saído correndo do porão. Mas quando ele colocou pra voltar na câmera, a câmera não tinha pegado nada. Ele tinha certeza absoluta do que ele viu, mas como que não tinha sido gravado? Então ele falou, tá bom, pode ser que não tenha imagem, mas coloca o som de volta porque eu tenho certeza que gravou alguma coisa. E esse áudio é original. O áudio tinha muita estática e uma voz distorcida. E dizia claramente murder, que significa assassino. Até vou colocar pra vocês ouvirem de novo pra ver se vocês conseguem ouvir. Foi nessa hora que o Kyle congelou. Ele ouviu aquela voz, ele percebeu que aquela palavra era muito forte e aí ele falou, tá bom, eu acho que realmente tem alguma coisa aqui em casa. Mas tá, e agora? Tinha um assassino naquele porão? O que aconteceu com aquele garotinho? Foi um crime? A Jenny se sentiu mais do que na obrigação de chamar a Karen. No dia seguinte, ela ligou pra ela e aí ela foi até a casa e o time de investigadores paranormais ainda tava lá pra poder ter mais tato pra conversar sobre o que tava acontecendo. O áudio foi colocado pra ela ouvir e eles também conseguiram capturar um outro áudio que também é o original, que dizia: meu nome é Chris. E aí o coração dela parou. Ela não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo, mas para ela, aquela era a resposta. Alguém tinha matado o irmão dela. O que aconteceu em seguida na casa foi a gota d'água para Jenny e a família dela. Na noite seguinte, o Josh estava dormindo no quarto dele. Tudo estava em completo silêncio e lá embaixo a luz do porão começou a fazer um zunido. O Josh sentiu o corpo inteiro dele se mover. Tinha algo em volta do tornozelo dele, puxando os pés dele para fora da cama. Enquanto isso, a Jenny e o Kyle começaram a ouvir um barulho de máquina no quarto deles. Era uma máquina ligando, batendo e batendo. Quando o Josh olhou para cima, ele viu um homem alto e magro. Ele começou a gritar com aquela entidade ainda com as mãos em volta do tornozelo dele. E o barulho ficava cada vez mais alto. Era aquele mesmo homem que ele tinha visto na cozinha. O Kyle e a Jenny acordaram com os gritos do Josh e o Kyle foi correndo pro quarto dele. Ele contou o que tinha acontecido e o Kyle pediu pra Jenny e o Josh ficarem juntos no quarto enquanto ele ia até o porão checar aquele barulho ensurdecedor. Ele desceu as escadas, acendeu a luz e levou um martelo na mão por precaução. A máquina de lavar roupas que ficava no porão parecia ter sido levantada e jogada de forma que ela caiu de ponta cabeça. Ele ficou muito chocado porque não tinha nada lá embaixo que conseguiria mover essa máquina. Foi aí que ele percebeu que a Jenny estava certa desde o início. Se esse homem consegue pegar uma máquina de lavar roupas, arrastar e derrubar ela no chão e ainda puxar os pés de uma das crianças, o que mais ele consegue fazer? A Carrie finalmente pediu para a polícia reabrir o caso do irmão dela. Quando ela leu os resultados da autópsia, ela não conseguia acreditar, porque ela sempre imaginou que tivesse algo a ver com a morte do irmão. Mas a autópsia nova provava que ele não tinha morrido por causa de uma brincadeira de criança. Ele estava brincando no porão, e se a Carrie não era culpada, isso significava que alguém tinha se livrado de um assassinato. De acordo com a autópsia, os machucados do Chris não tinham sido causados por uma criança, mas sim por um adulto. E também foi descoberto que ele estava sendo abusado pelo pai adotivo. E foi morto, provavelmente homicídio.
Nenhuma acusação nunca foi feita contra o pai adotivo, que acabou morrendo em 2010. Não ficou muito claro se esse homem que eles estavam vendo dentro da casa era uma entidade poderosa que queria o mal das pessoas que estavam ali e que tinha prejudicado o Chris, ou se era até mesmo o pai adotivo depois de morto. O fato é que o espírito daquela criança tinha sido atormentado por essa entidade durante 45 anos naquela casa. E saber disso deixava a Carrie muito mais triste. A Jenny, junto com a Carrie, fez uma cerimônia de passagem pro espírito do Chris e depois disso ele nunca mais foi visto na casa. Bom, pessoal, essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.